Salve, salve guerreiros, bom dia! Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã e ela está lá em Gálatas. No finalzinho do livro de Gálatas, lá no capítulo 6, no versículo 7 a 10, que diz assim: Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Amém? Em outra tradução, aqui o começo do versículo eu gosto um pouquinho mais. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Não desanimar, não se cansar de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não desista de fazer o bem, não desista de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando ninguém valoriza. Eu já vi muita gente desanimando. Eu não vou fazer porque ninguém reconhece, ninguém valoriza. E eu mesmo por muito tempo fui assim, às vezes ainda caio nesse erro. E a gente tem que entender quem a gente está servindo, para quem você está fazendo. Quem você quer agradar? Você quer agradar os homens ou agradar a Deus? Então você se esforça e ninguém valoriza, você ajuda e ninguém reconhece. Você busca fazer o que é certo e sai perdendo, sai prejudicado. Cuidado quando você começa a ter esse sentimento de que você se esforça e ninguém valoriza, você começa a se sentir desmotivado. Eu vou abandonar, eu vou desistir. Aí é que muita gente desiste de fazer o que é certo. Quando não tem aplauso, quando não tem like, quando não tem tanta visualização, não tem engajamento, muita gente acaba desistindo. Ninguém está reconhecendo o que você está fazendo. E aí a pessoa acaba desistindo. E não vê esse resultado acontecer e abandona de fazer o que é certo e começa a buscar atalhos. Começa a buscar outras alternativas. Desiste de caminhar pelo caminho estreito que leva à vida e começa a andar pelo caminho largo que leva à morte. Afinal, todo mundo está fazendo. O que tem de mal, né? Não tem nada, eu vou por esse atalho também, eu vou por esse caminho também, ó. E aí de Deus não se zomba, o que um homem plantar, isso mesmo colherá. Paulo nos diz aqui no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então a gente não pode desanimar, a gente tem que fazer o que é certo, mesmo que não tenha aplauso, mesmo que não tenha reconhecimento, porque não são aos homens que a gente tem que ser a nossa preocupação em servir. Colossenses 3, 23, 24 diz, a Cristo, o Senhor é que está servido. A gente tem que servir a Cristo. Servir a Cristo e não aos homens. A nossa preocupação tem que ser essa, servir ao Senhor. Tem gente que só faz o bem se for reconhecido. Se não tiver aplauso, para. Se não tiver um retorno rápido, desanima, desiste. A palavra de Deus nos diz para fazer o bem e não desanimar. Então que a gente se lembre, não trabalhamos para as pessoas, trabalhamos para Deus, servimos a Deus. Que o nosso foco seja servir ao Senhor, agradar ao Senhor e fazer o que é certo, independente se tenha reconhecimento ou não. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Papai do Céu, pela Tua palavra que vem para nos orientar. Abre, Senhor, os nossos olhos para a gente ver o Senhor em tudo.
Nos ajuda, Senhor, a entender que é para o Senhor a nossa vida, que é para o Senhor o nosso trabalho. Servimos a Ti, Senhor, e somente a Ti. E o Senhor nos orienta a amar a Deus acima de todas as coisas e nos orienta a amar o nosso próximo, a servir o nosso próximo, a se entregar ao nosso próximo. Restaura, Senhor, o nosso fôlego, restaura, Senhor, a nossa vontade de servir ao Senhor. Não deixa, Senhor, a gente desanimar de fazer o bem, não deixa a gente desanimar de plantar as boas sementes e nos guia, Senhor, pelos Teus caminhos. Que a nossa vontade seja sempre agradar ao Senhor e não aos homens, agradar ao Senhor, fazer o que é certo. Mesmo que para isso a gente tenha que ir contra o que a nossa vontade quer. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente, não deixe de buscar a palavra do Senhor, não deixe de fazer o que é certo, independentemente se você for reconhecido por aquilo ou não, é ao Senhor que estamos servindo. Deus abençoe e até à noite. À noite tenho feito um estudo de provérbios, todos os dias eu tenho estudado um capítulo de provérbios e compartilhado aqui um vídeo curto falando um pouco da sabedoria de provérbios para nós. E hoje, dia 14, vamos ler junto, hoje à noite, Provérbios 14. Deus abençoe, tenha um excelente dia, um ótimo dia, sirva ao Senhor durante o seu dia, se preocupe com isso. Valeu, tchau, tchau!